Olá, Alexandre Lourenço aqui com você. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que incomoda a todos nós como cristãos. Você sabe muito bem disso. O meu vídeo mais acessado no meu canal até então é o pecado que Deus não perdoa. E hoje eu vou falar de forma mais detalhada sobre esse pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas antes, eu vou pedir para você um pequeno favor. Você vai se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito. E também você vai deixar o like nesse vídeo. Então vamos lá? Já que hoje nós vamos falar sobre o maior de todos os pecados, pecado esse que não existe até mesmo o perdão da parte de Deus, de tão grave que ele é, precisamos primeiro entender o que significa a palavra pecado. Olha, quando olhamos para a Bíblia, ela nos dá a entender o que significa a palavra pecado. Vamos lá? Olha só o que diz aqui em 1 de João, no capítulo 3, no verso de número 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Viu só? É mais claro do que o sol ao meio-dia. A Bíblia é bem clara em falar o quê? Que o pecado é a transgressão da lei. O que é transgredir? Simples. Fazer o oposto daquilo que a lei manda fazer. Você sabe muito bem que Deus, ele é um Deus de ordem, um Deus de decência, um Deus cujo seu reino é estabelecido por uma lei. Essa lei é constituída para o bem-estar das suas criaturas. O que isso significa? Quando Deus ele fala algo para você fazer, ele está preservando a sua vida. Da mesma maneira, quando Deus fala para você não fazer algo, ele também está preservando a sua vida. Portanto, a lei de Deus, ela serve para preservar a nossa vida, a nossa integridade e não nos privar. Deus, ele não quer nos privar de nada. Pelo contrário, ele quer nos preservar. Ele quer fazer com que nos tornemos pessoas cada vez mais felizes em sua presença. Tanto é que ele estabeleceu a sua lei para que possamos nos alegrar nela. Essa lei, ela é importante para aqueles que desejam assim viver segundo a vontade de Deus. Mas para aqueles que não querem viver segundo a vontade de Deus, realmente, essa lei é um fardo. Você conhece a lei de Deus? Eu tenho certeza que sim. Quando a Bíblia fala sobre a lei de Deus, está falando sobre os primeiros 5 livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são chamados Lei do Senhor. Só que dentro destes 5 livros, a principal lei está contida ali em Êxodo capítulo 20, onde se encontra os 10 mandamentos. A Bíblia fala assim que os 10 mandamentos ele é tão importante que foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Acompanhe comigo para você ter uma ideia. Aqui em Êxodo capítulo 31, verso 18, diz assim, olha que interessante: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. O que isso significa? Quando Deus ele chamou Moisés no monte Sinai para entregar a ele os seus mandamentos, a sua lei, a Bíblia fala assim que 10 desses mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus, de tão importantes que eram. E esses mandamentos, eles constituem o caráter de Deus. Quando Deus ele fala para você obedecê-lo, ele está falando para você obedecer no sentido de guardar a sua lei. E quando nós não guardamos a lei de Deus, quando fazemos aquilo que é o oposto daquilo que ela nos pede, aí sim nos tornamos
transgressores dessa lei. Aí se encontra a palavra pecado, que significa transgressão da lei de Deus. Por exemplo, a lei de Deus fala assim: não adulterarás. Se você pega e adultera, você está se opondo à lei de Deus e, por consequência, você se torna um pecador. Pare para pensar no princípio. Lá no jardim, no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher do pó da terra e soprou sobre eles o fôlego de vida, e aquele casal se tornou alma vivente. Pare para pensar no seguinte: naquele momento, Deus, ele instituiu a sua primeira lei. Aquela lei era muito simples. O casal, eles deveriam apenas não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que eles não deveriam comer? Porque se eles comessem, eles se tornariam transgressores da lei de Deus. Eles desobedeceriam a Deus. Deus, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Deus, ele sabia e ainda sabe o que é melhor para a sua humanidade. Tanto é que quando ele fala para não fazer, por favor, para o seu bem, para o meu bem, não podemos fazer. Então, chegamos à conclusão até aqui que o pecado, ele é o resultado daquilo que Adão e Eva fizeram no princípio. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele vai falar algo muito interessante aqui no livro de Romanos, no capítulo 5. Acompanhe comigo a leitura em Romanos, no capítulo 5, verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que isso significa? A Bíblia fala assim que por meio de um homem, que homem é esse? Adão. A morte passou a existir porque ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, isto é, eles transgrediram a lei do Senhor. E pelo fato deles terem sido transgressores da lei do Senhor, eles passaram a se tornar culpados desse pecado. Tanto é que a Bíblia fala assim que o salário do pecado é a morte. Se você acompanhar aí no mesmo capítulo, capítulo 5 de Romanos, só que agora no verso 23... Romanos no capítulo 6, verso 23, a Bíblia fala assim, olha: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viu só? A Bíblia fala que se você se tornar transgressor da lei, coisa que eu e você somos, porque ninguém na face da terra consegue obedecer a Deus o tempo todo, tais pessoas se tornam o quê? Transgressoras da lei e se tornam culpadas de cometerem o pecado. E o salário do pecado é a morte, isto é, merecemos morrer. A recompensa por pecar contra a lei de Deus é a morte. Mas calma, é claro que Deus, ele estabeleceu um plano, que é o plano da salvação. O plano da salvação consiste em Cristo ter vindo a este mundo e ter pagado o preço que merecíamos. Jesus, quando morreu por nós na cruz do Calvário, ele substituiu a condenação que merecíamos. Merecíamos a morte eterna. E Jesus, o que fez por nós? Morreu na cruz para pagar o preço que o pecado exigia. O pecado exigia uma morte. O que Jesus fez? Morreu em nosso lugar. É claro que isso não nos impede de continuar tentando cada vez mais obedecer à lei de Deus. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. O fato de você obedecer à lei de Deus não o torna uma pessoa salva. O que te salva é exclusivamente a graça de Deus sobre a sua vida. O simples fato de Jesus ter morrido em seu lugar o torna uma pessoa salva. Mas tem um detalhe: a partir do momento que você aceita Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador,
uma mudança começa a surgir de dentro para fora do seu ser. Você começa a ter prazer naquilo que você não tinha antes. Então, o que acontece? Para entendermos o pecado contra o Espírito Santo, devemos entender o seguinte: aquela pessoa que vive em constante desenvolvimento, constante interesse pela fé, de uma vida santificada, de estar mais perto de Jesus, de se arrepender dos seus pecados, essa pessoa não tem sinal algum que está pecando contra o Espírito Santo. Portanto, se você é uma pessoa que tem interesse, que está assistindo este vídeo, pode ter certeza, você não está pecando contra o Espírito Santo. Você é uma pessoa que tem interesse na salvação eterna deixado por Cristo para a sua vida. E sabe, o pecado, ele nos afasta de Deus. É muito triste saber que, após milênios de anos, por causa da queda do homem, aquilo que tínhamos antes com Deus, que era tão natural, tão saudável, tão íntimo, infelizmente, se desvinculamos daquele que nos criou e daquele que nos salvou. Mas calma, mesmo após milênios de pecado, Deus ainda assim, Ele trabalha para manter-se conectado com a sua criatura. Tudo bem, a Bíblia fala aqui em Isaías, olha só o que a Bíblia diz aqui em Isaías, no capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Diz assim a palavra de Deus, do verso 1 ao verso 4. É interessante. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os seus pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Viu só? A Bíblia é bem clara em dizer o seguinte: o homem sem Deus, ele vive pecando. O homem sem Deus faz da prática do pecado o seu prazer. O homem que vive pecando, e quando eu falo homem eu incluo também as mulheres, porque homem é a raça humana, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que vive sem Deus faz do pecado o seu estilo de vida. E não é esse o sonho de Deus para você. Deus, ele quer que você se afaste do pecado e quer também que você se aproxime de sua lei. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia fala que o pecado é a transgressão da lei. Portanto, se eu quero viver uma vida santificada, eu preciso me envolver com a lei de Deus, com seus mandamentos, com seus princípios, com a sua palavra. E olha que interessante, quando o homem pecou, algo muito interessante aconteceu. Mesmo quando o homem pecou, Deus não o abandonou. Olha que Deus incrível esse que nós servimos. Você pode ir muito longe, não importa quão longe você tenha ido, meu querido e minha querida. Você pode entender, você tem que entender uma coisa. Não importa quão fundo você cavou, existe ainda assim oportunidade de salvação para a sua vida. Existe oportunidade de remissão dos seus pecados. Porque veja, se Adão e Eva pecaram, mesmo eles tendo sido tão puros, tão íntegros, porque santidade para eles era tão fácil quanto para nós é respirar. Se Deus perdoou eles, acredite, Ele pode perdoar você também. Não importa quão longe você tenha ido da presença de Deus. Porque Deus, quando vê seus filhos pecando, Ele faz de tudo para alcançá-los. Tem uma história que diz assim, que Deus,
ele é comparado com aqueles cães de caça. Claro que Deus não é o cão, por favor, mas o que eu quero fazer aqui é uma analogia, não me levem a mal. Mas o que acontece? Aqueles cães de caça, eles fazem de tudo para alcançar as suas presas. Eles correm, não importa onde, não importa o lugar, não importa o tempo, eles fazem de tudo para alcançar a sua vítima. E Deus não é diferente, sabe por quê? Assim como o cão está correndo de forma desesperada atrás de sua vítima, Deus ele está correndo desesperadamente atrás dos pecadores para redimi-los. A oportunidade de salvação, a Bíblia fala que se chama hoje, porque é hoje que Deus está correndo atrás de você, está querendo ter uma íntima ligação contigo. Deus ele não quer que você ocupe a sua mente com coisas profanas, impuras e imorais. Deus quer que você tenha prazer na sua lei. Deus ele não quer que você vá tão longe que cometa o pecado contra o Espírito Santo. E sabe, quando eu digo que há esperança, acredite em mim, há esperança. Porque olha aqui o que Romanos capítulo 5, vamos voltar no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 15 ao 19. Romanos capítulo 5, verso 15 ao 19. Diz assim a palavra de Deus, para você ter uma ideia de quão próximo Deus está de sua vida hoje, não importa as condições que você esteja. Diz assim, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Que lindo texto, não? O apóstolo Paulo, ele movido pelo Espírito Santo, ele escreve lindas palavras que confortam. Sabe por quê? A Bíblia fala assim, que por meio de um, Adão, reinou a morte, por meio também de um só, reinou a vida para todos aqueles que querem, a saber, Jesus Cristo. Portanto, enquanto Adão pecou e trouxe condenação para toda a raça humana, que é a morte, Jesus Cristo, ele fez o seguinte, ele reinou sobre o pecado, isto é, ele venceu o pecado e venceu a morte. E através da sua ressurreição, temos a oportunidade de ressurgir quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Então, o que acontece? Se você morrer hoje com a esperança de Jesus Cristo, sabendo que você viveu uma vida ao seu lado, aceitou a sua graça, você tem a oportunidade de ressuscitar quando Jesus voltar. E suponhamos que Jesus volta hoje, por exemplo. Eu não acredito que Jesus vai voltar hoje, mas suponhamos que Jesus voltasse hoje. Se você morresse com a esperança em Cristo Jesus, você seria transladado ao céu. Você seria levado vivo para o céu e seria transformado. Olha que promessa incrível! Saber que você tem a oportunidade de salvação. E eu digo mais uma vez aqui, a oportunidade de salvação se chama hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Mas como eu disse aqui, existe um pecado dentre todos esses que Deus ele não consegue perdoar, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro precisamos entender o que é blasfêmia. Blasfêmia tem como caráter se distanciar de Deus de tal maneira que o retorno parece impossível. O que isso significa? Existem pessoas que vão tão longe que elas não conseguem retornar. Por quê?
A sua mente está cauterizada por causa do pecado. Aquela pessoa se aprofundou de tal maneira nas trevas espirituais que ela não quer mais voltar para as práticas da justiça. Não é que aquela pessoa não consegue, não é que Jesus não consegue trazer aquela pessoa, é porque aquela pessoa assim escolheu viver na prática do pecado. O que isso significa? Jesus, ele faz a sua parte em salvar o homem, mas ele dá ao homem uma coisa que todos nós temos, que é o livre arbítrio. O que isso significa? Deus ele nos dá uma oportunidade de escolha. Quando você serve a Deus, é porque Deus ele quer que você sirva de corpo e mente, não de maneira hipócrita, porque Jesus ele não quer controlar a sua vida como um robô é programado, mas Jesus ele quer você de todo o coração. Jesus ele não quer que você o sirva de maneira automática, mas sim de coração. Por isso que ele permite que as pessoas se distanciem dele, porque ele não quer ninguém pertinho dele de forma falsa. Então, quando você se aproxima de Jesus, acredite, é porque você está com o coração aberto para receber as divinas revelações do Espírito Santo. E em falar em Espírito Santo, afinal de contas, qual é o papel do Espírito Santo sobre a vida do pecador? Eu quero mostrar para você, porque para entendermos a blasfêmia contra o Espírito Santo, precisamos entender além do que é blasfêmia, daquilo que eu já expliquei, precisamos entender também o que significa a pessoa do Espírito Santo. Aliás, o que significa não, quem é o Espírito Santo e qual o seu papel na vida do homem. Eu vou convidar você aí a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 16. João, quarto Evangelho, no capítulo 16. Olha que interessante. Vamos ver qual é a obra do Espírito Santo na vida do homem. João, capítulo 16, versos 7, 8 e 13. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, verso 7 e verso 8. Mas eu vos digo a verdade. Quem está dizendo? Jesus. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, veja bem, o Consolador, isto é, uma pessoa, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ler aqui agora o verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Primeiro ponto importante, o Espírito Santo ele é deixado por Cristo e também pelo Pai. Quando o Espírito Santo veio, o seu papel era e ainda é consolar o mundo e também convencer o mundo da necessidade que o mundo precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador? Sim ou não? Claro que sim, porque você precisa de um Consolador, de um Redentor, de Cristo. Porque você é uma pessoa que não consegue, assim como eu, nos aproximarmos de Deus por causa do pecado. O pecado, ele fez separação entre nós e o nosso Deus. E Jesus veio para quebrar esta distância do pecado. Então, Jesus é a única oportunidade que temos de nos aproximar mais uma vez daquilo que perdemos, que é uma comunhão profunda, íntima e genuína com Deus. E o Espírito Santo, sabendo que precisamos de Deus, ele faz com que nos aproximemos do único que pode nos aproximar de Deus novamente, que é Jesus Cristo, o Senhor. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O homem, ele precisa ser convencido que precisa de Cristo. Vamos continuar aqui no mesmo livro, o livro de João, no Evangelho de Jesus Cristo,
segundo escreveu João, para vermos mais sobre o caráter do Espírito Santo na vida do homem, na vida do pecador. Só que agora é João capítulo 14. Volte alguns capítulos, capítulo 14, verso 16 e 26. Diz assim a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Viu só? O Espírito Santo ele foi deixado por Cristo e pelo Pai. Além do Espírito Santo nos convencer que precisamos de Jesus, o Espírito Santo também nos capacita a colocar as verdades em prática, colocar os nossos pensamentos no assim diz o Senhor e no está escrito. Por isso que o Espírito Santo ele nos ajuda a ser pessoas cada vez mais santas, mais parecidas com Jesus. O Espírito Santo nos ajuda a cumprir a lei de Deus, não com o propósito de salvação, é claro, mas sim com o propósito de santificação. O Espírito Santo quer imprimir o caráter de Deus e colocar na nossa mente e também no nosso coração. Vamos para mais um texto? Só que agora, João, no capítulo 15. Olha só, esses capítulos que eu estou citando para você, eu convido você a ler com mais detalhes em sua casa, com a sua Bíblia, porque fala muito sobre o ministério do Espírito Santo. É muito importante esses capítulos. Você por favor, faça questão você de lê-los por completo aí na sua casa. Olha só, João capítulo 15, verso 26, diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Viu só? O Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus. O Espírito Santo faz com que Jesus ele se torne vivo em sua vida. É interessante que o Espírito Santo, ele também nos auxilia a nos parecer mais com Jesus. Porque quando Jesus voltar, as pessoas que foram cheias do Espírito Santo serão levadas junto a Deus. Olha que interessante. Podemos então ter a oportunidade de salvação mediante o trabalho de instrução do Espírito Santo sobre os nossos corações. Então o que acontece? Deus, ele envia Jesus, e Jesus, ele deixa o Espírito Santo junto com Deus, para que o Espírito Santo nos leve a Cristo e Cristo nos leve ao Pai. Entendeu? É uma escadinha. O Pai deixa Jesus, Jesus deixa o Espírito Santo, o Espírito Santo nos leva a Jesus e Jesus nos faz com que retornemos ao Pai como era no princípio no Jardim do Éden. Mas tem um detalhe. É aí que entra o ponto principal do ensino que eu quero transmitir aqui para você. O Espírito Santo, sendo ele a terceira pessoa da Trindade, ele pode ser entristecido assim como o Pai o é, assim como Cristo também é. O Espírito Santo, ele pode ser entristecido. De que maneira o Espírito Santo pode se entristecer? Vamos ver. Aqui em Efésios capítulo 4, verso 30, nos diz algo muito importante. Efésios capítulo 4, verso 30. Olha só, eu convido você, todas as vezes que eu citar a Bíblia, se você tiver oportunidade de acompanhar aquilo que eu estou citando na sua Bíblia aí. Sabe por quê? Porque a citação bíblica que eu faço precisa ser comprovada por você. Vamos ver como o Espírito Santo é entristecido? Efésios, no capítulo 4, verso 30. 30 diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.
Lembra daquilo que eu falei? O Espírito Santo, ele é o agente responsável por selar a salvação concedida por Cristo gratuitamente, como um plano da redenção em nossos corações. O Espírito Santo, portanto, ele nos convence que precisamos de Jesus. Porém, quando a gente coloca o Espírito Santo fora de jogo, acabamos neutralizando o seu poder de convencimento sobre a nossa vida. O que isso significa? Quando o Espírito Santo ele foi deixado por Cristo e foi deixado pelo Pai, ele tinha o papel de nos levar de volta para Cristo. Só que se eu excluo o Espírito Santo de minha vida, eu estou entristecendo ele. Por que eu estou entristecendo o Espírito Santo? Simples. Porque quando eu estou excluindo o Espírito Santo em minha vida, eu automaticamente nego a única pessoa que pode me salvar, que é Jesus. E o Espírito Santo, sabendo que o único que pode nos salvar é Jesus, ele fica triste porque você está rejeitando o plano da redenção sobre a sua vida. Tanto é que os evangelhos vai falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. Está aqui em Marcos no capítulo 3. Marcos, capítulo 3, fala a respeito do... Bom, vamos retornar aqui. Aconteceu um pequeno imprevisto. Marcos capítulo 3, verso 28 e 29 vai falar sobre o pecado que cometemos contra o Espírito Santo. Diz assim: Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Viu só? Aquela pessoa que peca contra o Espírito Santo, isto é, peca contra o seu trabalho de te levar a Cristo, está cometendo um pecado eterno e imperdoável. Então, o que acontece? Quando rejeitamos de forma persistente a voz do Espírito Santo falando aos nossos ouvidos que precisamos de Jesus, eu estou pecando contra o Espírito Santo. É aquela pessoa que está indo tão longe, mas tão longe, que ela não consegue mais voltar. Não porque falta a ajuda de Deus, mas porque aquela pessoa assim decidiu por causa do seu livre arbítrio, da sua liberdade de escolha. E isso acontece por causa do orgulho. O orgulho é o principal fator que leva uma pessoa a desistir de uma vida ao lado de Cristo, de desistir de ouvir a voz do Espírito Santo falando em seu coração. O orgulho é tão prejudicial que foi através do orgulho que um anjo de luz chamado Lúcifer foi retirado do céu, porque ele cobiçou o trono de Cristo. Então, da mesma maneira que o orgulho tirou um anjo que resplandece luz do céu, o orgulho também pode tirar a salvação de sua vida, porque o orgulho não permite que você seja convencido pelo Espírito Santo que você precisa de Jesus. A autossuficiência é um erro, porque a autossuficiência leva o orgulho. E você sabe muito bem, ninguém na face da terra é autossuficiente. Precisamos um dos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, eu preciso da minha esposa precisa de mim, e assim por diante. Não somos autossuficientes, principalmente no quesito de criatura e Criador. Eu, como criatura, preciso do Criador. Portanto, aquela pessoa que rejeita os planos de Deus para a sua vida de forma consistente e nega a voz do Espírito Santo falando contra
em favor dele, essa pessoa peca contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem falado ao seu coração: olha, aceite Jesus, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, por favor, vá até Ele. Se não for por meio dele, é impossível alcançar o céu. E o Espírito Santo tem feito isso por você, tem feito isso por mim. E a Bíblia fala que o Espírito Santo está conosco até a consumação do século. O Espírito Santo está conosco até haver mundo. Portanto, até o momento em que Jesus voltar, o Espírito Santo estará conosco. Porém, até o momento em que você estiver o fôlego de vida sobre a sua vida, você terá a oportunidade de salvação. Mas quando você morrer, está selado para sempre o seu destino eternal. O que isso significa? Quando você morre, você selou a sua vida ou para a vida eterna ou para a morte eterna. E sabe, o Espírito Santo ele quer trabalhar hoje no seu coração. Eu digo hoje, não somente eu digo hoje, mas a Bíblia diz hoje. É o tempo, é o período de oportunidade que você tem para alcançar a salvação eterna que está sendo pregada aos seus ouvidos pelo Espírito Santo. Está aqui em Hebreus. Hebreus no capítulo 3. Hebreus capítulo 3, verso 17 ao 15. Aliás, Hebreus 3, versos 7 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, como diz o Espírito Santo. O que o Espírito Santo diz? Veja: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. A Bíblia fala até aqui que nós não podemos cometer os mesmos erros que cometeram os nossos irmãos israelitas no passado. A Bíblia fala assim que eles estavam no Egito. No Egito, eles eram servos do faraó. Deus, ele queria libertá-los das mãos do Egito, tanto é que levantou Moisés. Moisés estava conduzindo o seu povo, o povo de Deus, para a terra prometida. Porém, por causa da transgressão do povo, por causa das blasfêmias que o povo cometeu contra Moisés e contra Deus, aqueles homens quase todos morreram no deserto e eles peregrinaram no deserto durante 40 anos. Uma caminhada que deveria ser apenas 40 dias se tornou 40 anos por causa da transgressão do povo. Deus, da mesma maneira, Ele quer trabalhar em nosso coração hoje. Ele não quer que imitemos a conduta dos nossos irmãos israelitas. Pelo contrário, Deus ele quer ver você aceitando Jesus como a única oportunidade de salvação. Olha só, eu vou continuar lendo aqui. Eu vou ler agora o verso 12. Vou ler do verso 12 ao 15. Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Viu só? Endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Alguns termos me chamam a atenção nessa passagem. A Bíblia fala que nós não podemos
endurecer o nosso coração por causa do pecado. Se a Bíblia fala que nós não podemos endurecer o nosso coração por causa do pecado, é porque acontece que muitos homens e mulheres estão endurecendo seus corações para não ouvir a voz de Deus por meio do Espírito Santo. E olha, a Bíblia também fala a respeito da incredulidade. Você não pode ser uma pessoa incrédula, uma pessoa que deixa de ter fé no Salvador. Confie em Jesus. Saiba que Ele está colocando sobre a sua vida a salvação eternal. E a pessoa que está convencendo você que você precisa de Jesus é o Espírito Santo. Portanto, essa voz que tanto te incomoda a viver uma vida justa, digna, ao lado de Jesus, é a voz do Espírito Santo. E olha, muitas pessoas me perguntam: Alexandre, eu pequei contra o Espírito Santo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Alexandre, eu pequei contra o Espírito Santo, por favor, me ajude. Olha, eu tenho uma coisa para te dizer. Se você está aí com medo se pecou ou não contra o Espírito Santo, calma. Você não pecou contra o Espírito Santo, porque se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você não faria nenhuma questão de pensar sobre as consequências dos seus pecados, sobre o seu pecado. Pelo simples fato de você pensar: olha, será que eu estou pecando contra Deus? Já é um sinal que você está arrependido pelos seus pecados e quer mudanças. E saiba de uma coisa: uma pessoa, ela só chega ao pecado contra o Espírito Santo, ela só vai consumar este pecado, ela só vai selar este pecado quando ela morre. Durante a vida, a pessoa endureceu o seu coração, ela foi longe demais. E mesmo ela tendo ido longe demais, ela ouviu a voz de Deus, mas pelo fato do seu coração estar endurecido, a sua mente cauterizada, aquela pessoa negou de uma vez por todas o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo deixou de falar em seu coração, mas é que aquela pessoa deixou por livre e espontânea vontade a voz do Espírito Santo. Então o que acontece? Se você está vivo, acredite, a oportunidade ainda está ao seu dispor. Olha, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que você tenha sido edificado por este estudo. Compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo se você entendeu o que é blasfêmia contra o Espírito Santo e já deixa o like nesse vídeo. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deus o abençoe e até a próxima.